acha que é perca de tempo investir em conhecimento, imagine investir tempo na ignorância. Então, parabéns para você que vai investir o seu tempo aqui hoje comigo para aprender um pouco mais, para ir um pouco mais além, ok? Vamos lá. Então é o seguinte, qual que é o assunto da noite da live? Nós vamos hoje falar sobre como aprender a destravar a nossa mente e começar a colocar os nossos sonhos em prática. Eu tenho certeza que inúmeras pessoas já se fizeram essa pergunta, já se perguntaram, como é que eu faço para mudar os meus pensamentos? Eu não consigo tirar essas ideias da minha cabeça, porque isso me trava, isso me bloqueia. Tem gente que tem esse conhecimento, tem gente que nem sabe disso ainda, ele acha que ele é o que ele é, ele acha que ele pensa é o que ele é mesmo e tá tudo certo, e ele tem que só trabalhar duro e nada mais. Não. Existem outras coisas que vão além disso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Como destravar a mente, destravar as ideias que te bloqueiam para poder começar a viver os seus sonhos. Tem mais gente chegando aí. Vamos lá, pessoal. Beleza, a Brisa tá aqui, Matheus Cruz. Aí, tem uma galera legal aí. Então é o seguinte. Como eu disse, sejam bem-vindos. Vamos para o próximo passo. Eu tenho uma frase, como eu disse, eu gosto de frase. É aprendendo a desbloquear a sua mente. Para começar a viver os seus, eu vou escrever em vermelho para que você frise isso na sua mente. Sonhos. Aliás, eu quero até dar um conselho para você. Se você puder, pega um papel, pegue uma caneta e anote. Uma vez eu ouvi uma frase, eu era muito jovem, eu era talvez adolescente. A frase dizia o seguinte: depois que inventaram o papel e a caneta, a mente foi condenada ao esquecimento. Então, pega um papel, pegue uma caneta e anote o que você puder anotar aqui hoje. A frase está aqui, olha. Aprendendo a desbloquear a sua mente para começar a viver os seus sonhos. Anotou? Pegou o papel aí? Vai que eu te espero. Tem uma galera chegando ainda. Entende? Anote tudo para que você possa revisar depois, para que você possa processar a ideia de forma mais tranquila, depois num pensamento mais tranquilo, ok? Vamos seguindo. Como eu disse, vou repetir novamente, e vocês vão perceber isso comigo, eu amo frases. Eu estava assistindo uma live do Joel J e eu tirei somente essa frase de toda aquela live que ele fez. Ele também não lembra qual é o autor da frase, eu também não lembro, mas a frase diz o seguinte: o homem que detém o conhecimento do que ele precisa fazer, ele já avançou 50% do caminho. Repetindo, o homem que detém o conhecimento do que ele precisa fazer, ele já avançou 50% do caminho. Sacou? Muitas coisas ou todas as coisas começam primeiro aqui nas ideias, aqui na cabeça, na nossa mente. 50% é mente e 50% é ação. Se você acha que estava difícil para realizar os seus sonhos, para colocar os seus planos em ação, é porque talvez você não tinha entendido isso. 50% do seu caminho acontece aqui, olha. Você planejando, você pensando no que você quer fazer, no que você deve fazer, quais são os seus propósitos, que caminhos você vai seguir, qual é o passo a passo que você vai seguir. E só depois que você estiver bem confiante do que você tem em mente, aí sim você vai para a prática, que representam os outros 50%, ok? Então salva essa informação com você, que é de suma importância. Depois que eu entendi isso, muita coisa mudou para mim. Vamos seguindo. Bom, existem três perguntas que muitas pessoas se fazem. E é normal se fazer essas perguntas, mas é anormal quando não se tem as respostas para ela. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai se identificar com essas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: quem, e todo mundo já se fez, quem me
criou? Ou quem te criou? Você já se fez essa pergunta? Deixa eu anotar aqui. Criou. Quem te criou? Quem me criou? Quem nos criou? Muita gente acha, porque aprendeu isso no colégio, que viemos dos macacos e um monte de coisa, enfim e tal, mas se a gente realmente tivesse vindo do macaco, você não acha que seria óbvio ter que ir lá no zoológico pedir informação para ele para saber o que fazer da vida hoje? A vida tá difícil? Deveria ir lá no zoológico perguntar para saber se ele tem alguma informação. Mas não é de lá que a gente veio. Você tem noção de onde a gente veio? Uma resposta que é uma pergunta que, se você obter a resposta, a clareza da resposta, a sua mente vai explodir, porque muita coisa vai mudar. Tem muito paradigma, tem muito bloqueio, tem muito trauma na sua mente que eles vão cair por terra quando você descobrir quem te criou. E aí, você tem alguma dica? Eu tenho a resposta para você. Quem me criou e quem te criou foi Deus. Ninguém menos e ninguém mais que Deus. Existe um livro, muitos conhecem como a Bíblia, que é um compilado de vários livros, e o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: Deus disse, façamos o homem. Quem você acha que fez o homem? Que o homem veio do macaco? Não, nós somos criados por Deus. Nós somos frutos da criatividade de Deus. Deus um dia, a música diz, né? Quando Deus te desenhou, ele estava namorando? Não. Quando Deus me desenhou, quando Deus me criou e te desenhou, ele estava inspirado na sua própria criatividade. Então, nós somos frutos da criatividade de Deus. Anotou aí? Eu sou fruto e você é fruto e todos nós somos frutos da criatividade de Deus. Existe até um negócio interessante que eu quero dizer para você, e muita gente acaba entrando em conflito com a informação na mente, mas se você pudesse pegar a sua vida agora e pudesse transformá-la em um laboratório, deixa eu beber um pouco d'água. Se pudesse transformar a sua vida em um laboratório, eu diria para você fazer isso exatamente agora. E por que, Diego, que eu devo fazer a minha vida um laboratório e me transformar também em um cientista na pesquisa, aprofundado na pesquisa? Porque é o seguinte, você vai captar a informação e você vai analisar a informação, você vai pesquisar a informação, você vai destrinchar a informação para saber se ela é verdadeira ou não verdadeira. Agora, quando você não transforma a sua vida em um laboratório, você vai entrar em conflito, você vai começar a se defender das informações. Entende? Vai achar que é muita religiosidade, que é muito misticismo. Não. Transforme a sua vida num laboratório agora, pega o que você conhece, deixa um pouco de lado e começa a transformar a sua vida em um laboratório e começa a pesquisar essas informações dentro da sua mente que eu estou te passando agora. Ok? Você vai entender bem melhor o que eu tenho para te dizer. Então, voltando, eu e você somos frutos da criatividade de Deus. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os animais dos céus, Deus criou os animais da terra, Deus criou a água, os animais que estão na água, Deus criou esse planeta, essa constelação e este universo. Ele criou tudo, inspirado na sua própria criatividade. E nós somos frutos disso. Ponto. Entendido? Vamos para o próximo passo. Uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que 99,99% das pessoas que estão aqui já se fizeram. E eu deixei esse ponto 01 ali para não dizer que eu sou o dono da verdade. Mas enfim, essa pergunta diz o seguinte: quem eu... Vamos lá, quem vai acertar? Sou. Eu duvido que você nunca se perguntou: quem eu sou, meu Deus? Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Você já se fez essa pergunta? Coloca aqui, olha. Eu já me fiz essa pergunta. Manda aqui nas mensagens. Eu já cansei de me perguntar isso. No passado eu vivia pensando nisso. Quem eu sou? Por que eu sou assim? Quem eu sou? Da onde eu sou de verdade? Da onde eu vim de verdade? O que eu sou de verdade? Muita gente se pergunta e não sabe a resposta. Alguns continuam pensando que vieram do macaco, que quem nos criou foi o DNA dos macacos e nós evoluímos e chegamos aqui.
Mas a verdade está muito longe disso. Sabe quem nós somos? Eu vou explicar para vocês. Nós somos imagem. Estão ouvindo a Lorena? Ela também está participando da live. Nós somos imagem e semelhança de quem? De quem que nós somos imagem e semelhança? De Deus. Ponto. Nós somos criados por Ele, Ele inspirado na sua própria criatividade, e nós somos imagens e semelhança dele. That's it. Pronto, acabou, está definido. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagina, se o seu pai é um rei, o que você é? Você é um príncipe. Você é imagem e semelhança do seu pai. Tá entendendo por que muitos bloqueios vão cair na sua mente? Se você tem problema de frustração, de insegurança, de medo, se você tem trauma, se você tem um sentimento de escassez, se você tem aquele sentimento de que, eu não sei quem eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou pobre, se você entender que você foi criado por Deus e você é imagem e semelhança de Deus, acabou esses bloqueios na sua mente. Tá aprendendo? Você é imagem e você é semelhança de Deus. Pronto. Imagina se você fosse filho do presidente dos Estados Unidos. Você estaria aí chorando com escassez, por falta de dinheiro, porque não tem condições de fazer isso, não tem condições de viver num lugar legal? Estaria preocupado com segurança? Não, porque você é imagem e semelhança do seu pai. Não é interessante isso? Então entenda essa informação. Você foi criado por Deus e você é imagem e semelhança de Deus. Ok? Sua vida é um laboratório, hein? Vai anotando informação e vai se auto-questionando para ver se isso bate com o que você realmente sente e pensa lá dentro. Perfeito? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Próxima questão. E essa pergunta aqui já tirou o sono e ainda tira o sonho de inúmeras pessoas, milhares e milhares, se não milhões de pessoas. Qual é o meu propósito? Qual é o meu? Qual é o seu? Qual é o nosso propósito nesta terra? Essas três questões, é isso aí, Lorena. Essas três questões, elas com certeza elas rondam, elas sondam, elas tiram o sono de milhares de pessoas. Quem me criou? Quem eu sou e qual é o meu propósito? Você sabe me dizer qual é o seu propósito? Eu descobri qual é o meu propósito e descobri qual é o propósito da humanidade. E muitas pessoas, infelizmente, não sabem. Mas o nosso propósito é o seguinte: é exercer autoridade, domínio, para fazer o quê? Governar. Este é o propósito da sua vida nesta terra, neste mundo, neste planeta. Para que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Mudou a questão agora, né? Para que eu sirvo? O que eu vim fazer aqui? Agora a questão é: para que eu fui criado à imagem e semelhança do Criador? Para exercer autoridade sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas e governar. Reinar, governar, ser dono de si, ser dono da sua mente. Pensar o que você quer pensar e não pensar no que você não quer pensar. Isso é governar. Entendeu? Se a sua mente ela tem vida própria e ela pensa no que você não quer pensar, e por mais que você tente tirar aqueles pensamentos da sua mente e não consegue, é porque você ainda não aprendeu a governar. Tá sacando? Tá entendendo a ideia? Não tem religiosidade nisso. Isso é 1 mais 1 igual a 2. É fato, é verdade, é a real verdade. Você foi criado por Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, e o seu propósito nessa terra é exercer autoridade, domínio e governar. E começar governando na sua mente. Você já teve a sensação de não conseguir, aliás, não que de não conseguir, mas de estar sendo manipulado de uma forma muito sutil, que quase é imperceptível?
Eu já tive muito essa sensação. Aliás, eu me sentia muito mal quando eu percebia que as decisões que eu estava tomando, na verdade, não eram minhas decisões. Eram decisões de outras coisas ou outras pessoas que estavam me influenciando a tomar aquela decisão que eu nem queria tomar. Você já parou para pensar nisso? Analisa a sua vida. Isso é a coisa mais comum que acontece. Aliás, é uma ferramenta utilizada pelo sistema nesse planeta para dominar a grande massa. E é isso que eles fazem. Eles conduzem a grande massa porque eles conseguem dominar a grande massa. Eles conseguem tomar decisões ao invés de perguntar o que eles querem. E por que eles fazem isso? Porque as pessoas não sabem se impor. Elas não sabem como elas podem fazer para tomar uma decisão. Elas não sabem o que elas devem fazer para dizer sim quando ela quer dizer sim e não quando ela quer dizer não. Que, aliás, dizer não é muito mais difícil do que dizer sim. E quem concorda comigo, escreve aqui. Para mim, foi muito difícil aprender a dizer não. Tem uma técnica para poder fazer isso, que depois eu posso explicar melhor para vocês, mas uma coisa que hoje eu não abro mão, e eu falo constantemente eu não abro mão do meu direito de escolha, do meu poder de decisão. Anota isso no seu caderno, porque isso é muito poderoso. Escreva com você dizendo no presente: eu não abro mão do meu direito de escolha e do meu poder de decisão. Eu digo sim quando eu quero dizer sim, eu digo não quando eu quero dizer não. Sacou? Isso é governar, isso é ter o domínio da própria vida. E por que você tem que ter o domínio da sua mente? Que é uma pergunta que também muitas pessoas me fazem. Diego, mas por que eu tenho que ficar dominando a minha mente? Eu já não estou dominando a minha mente? Bem certo que não. Por quê? Tem um versículo bíblico, que eu não me lembro agora a posição onde é que está, mas foi escrito pelo rei Salomão. Ele disse o seguinte: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Você entendeu o porquê que você precisa aprender a dominar a sua mente? Porque são eles quem conduzem o seu comportamento, quem conduzem a sua vida. E se sua vida está do jeito que está agora, é porque os seus pensamentos estão levando a sua vida a este resultado. E é assim que funciona. Quem pensa pequeno, vive pequeno. Quem pensa grande, vive grande. Quem pensa pobre, vive pobre. Quem pensa rico, vive rico. Isso é estudo, a ciência já estuda isso. As pessoas mais bem-sucedidas do planeta, elas não pensam que elas são mal-sucedidas. E não é porque elas têm muito, porque antes mesmo delas não terem o que elas têm, e talvez ainda sendo muito pobres, elas já pensavam grande. Elas já pensavam com uma mente de quem é grande, que tem poder e que tem autoridade. Então é por isso que você precisa controlar os seus pensamentos. Tem até mais um versículo que diz o seguinte: assim, do mesmo escritor, inclusive, que é o rei Salomão. Assim como o homem pensa que é, assim ele é. Então, se você pensa que você é o que você é, assim você está sendo. Você consegue entender? Quando você vai fazer um trabalho, se você pensa que o trabalho é difícil, me diz se esse trabalho vai ser fácil. Não é óbvio que vai ser difícil? Quantas vezes isso não aconteceu? Você tinha que fazer alguma coisa, você ficou preocupado porque achava que não tinha capacidade, porque achava que não tinha conhecimento, porque achava que não era competente para aquilo, e o resultado no final foi o quê? Catastrófico. Não é assim? Agora, uma pessoa que nem sempre tem a melhor informação, nem sempre tem um estudo completo, nem sempre é a mais indicada para aquela função, mas quando ela pensa que ela pode, ela se transforma muitas vezes no melhor naquilo. E isso acontece com inúmeras pessoas. Isso acontece comigo constantemente ou praticamente todos os dias. Na verdade, eu treinei a minha mente para ela pensar que eu posso tudo, que eu posso todas as coisas. E por que ela pensa isso? Porque eu já sei que eu sou imagem e semelhança de Deus e Ele me criou. Você sacou? Você está entendendo? Você está absorvendo a informação? Está colocando aí no laboratório? Você está pesquisando a informação dentro da sua mente para ver se bate, para saber se dá compatibilidade? Porque esta é a verdade. Você, eu, fomos criados pelo Criador, inspirado na sua própria criatividade, somos fruto dessa criatividade e Ele nos deu autoridade e domínio para governar. Se nós tivéssemos vindo do macaco, nós deveríamos estar sujeito a um governo. Mas como a gente é imagem e semelhança, somos nós quem governamos.
E a sua mente, você precisa governar ela. Eu vou até te dar um exercício que eu já fiz isso algumas vezes, e se precisar eu volto a fazer de novo, que é o seguinte. Você já anotou o que passa na sua mente, os seus pensamentos? Se eu fosse você, eu anotaria. Eu pegaria um papel separado e começaria a anotar. O que normalmente você pensa? Sabe, esporadicamente durante o dia? Ou anota no bloquinho de notas do seu celular. Ah, puxa, hoje eu pensei em fulano de tal. Pô, eu pensei que talvez o trabalho não ia dar certo. Pô, eu pensei que o trabalho poderia dar certo. Faça essa anotação e depois, num outro momento, de forma analítica, como se sua vida fosse um laboratório, veja o que você pensou e procure um outro pensamento que você poderia substituí-lo se este pensamento não é um pensamento agradável. Você vai perceber que esse exercício vai fazer total diferença na sua vida. Entendeu? Você entendeu como dá para desbloquear a mente? É muito amplo o assunto, ele é muito condensado, mas essa informação é uma informação que, se você já começar a aprender desde agora, os outros vão vir assim, ó, como uma bola de neve em cima de você. E você vai perceber que você é muito maior, você pode muito mais do que você imagina. E essa foi a nossa primeira parte. Quem eu sou? Quem me criou? Deus. Quem eu sou? Imagem e semelhança do Criador. E o que eu vim fazer nessa terra? Qual é o meu propósito? Eu vim aqui para exercer autoridade, domínio e governar sobre os meus pensamentos e sobre todas as coisas. Entendido? Vamos para a próxima fase. A próxima fase diz o seguinte. Tá até aqui, já tinha deixado até escrito. Você é fruto da criatividade de Deus, imagem e semelhança de Deus. Você tem autoridade e domínio para governar. Isso é fantástico, é uma verdade fantástica. Ela derruba qualquer indício de mentira, de fake news, qualquer coisa genérica e pirata. Nós vamos entrar agora na ação. Você se lembra que no início eu disse 50% está na sua mente e 50% é a sua ação? Você já entendeu quem te criou, quem você é, imagem e semelhança dele, e você também já entendeu qual é o seu propósito aqui neste planeta. E agora a gente vai entrar na ação. Você precisa agir, você vai precisar sair da cadeira, levantar, sacudir a poeira e começar a agir na sua vida. É só assim que você vai começar a viver os seus sonhos. Ok? Vamos lá. Entrando na ação. 5 ferramentas para começar a agir e colocar os seus sonhos em prática. Ok? 5 ferramentas para colocar em exercício e começar a viver os seus sonhos em prática. Vivência, não só mais em pensamento. Vamos lá. Quais são as 5 ferramentas? Eu vou explicar para vocês. A primeira ferramenta é o poder das palavras. E eu tenho certeza que muita gente vai até colocar a mão na boca aí, porque sabe quais são as palavras que têm saído da sua boca, não é? Segunda ferramenta é o poder dos pensamentos. Vamos lá. Mentos. A terceira ferramenta, mas antes falando dos pensamentos, se você soubesse o poder que tem no seu pensamento, você ia fazer de tudo para controlar a sua mente. Você ia entregar mais de 100% do que você pode de energia para controlar o seu pensamento. Terceiro, o poder dos sentimentos. Quem é que nunca falou, nossa, se eu pudesse eu rasgava o peito, tirava o coração e jogava fora, porque não quer mais sentir o que está sentindo? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Aliás, teve momentos da minha vida que, se eu pudesse, eu abria um buraco, enfiava a cabeça e mandava concretar, para querer desaparecer. Por quê? Porque os sentimentos estavam acabando comigo. Sentimento de desgosto, de mágoa, de ódio, de rancor, sentimento de tristeza, de desânimo. Sabe aquela pessoa que estava acabada na vida? Nem todo mundo conhece você. Todo mundo acha que você está sempre sorrindo? Não. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou agora e no que eu me transformei. É uma mudança extraordinária. Mas o terceiro poder é o poder dos sentimentos. O quarto poder é o poder da conexão. Que essa conexão aqui é uma verdade que ninguém conta.
Aliás, essas ferramentas aqui, palavra, pensamento, sentimento, pode ser até comum de pensar, mas o poder da conexão e o próximo poder, que é o poder, vou até continuar dizendo aqui, que é o poder do resultado. Resultado. Conexão e resultado. Ninguém explica isso em lugar nenhum. Uma, porque quase ninguém não sabe. Aliás, a maioria não sabe, muita gente sabe, mas muita gente não divide. Por quê? Porque se dividir com você, você vai passar a ser livre. Você vai poder fazer o que você quiser da sua vida. É por isso que não dividem. Porque se você fizer o que você quer, eles não podem mais te dominar. Tá entendendo o jogo? É muito mais além do que você imagina. Mas vamos seguindo. Essas são os 5 poderes. Poder da palavra, poder do pensamento, poder do sentimento, o poder da conexão e o poder do resultado. Aliás, resumindo de forma assim, olha, total. Essas 5 ferramentas fazem parte do poder mais estrondoso que existe no planeta Terra e que muitos conhecem de uma forma muito superficial como o poder da fé. Exatamente. Mas essa palavra já está tão assim batida que ela já não consegue mais expressar a profundidade e a densidade desse poder. E muita gente não consegue explicar como isso funciona. Você já se perguntou se você tem fé? Ou você já perguntou para alguém o que é fé e se ela tem fé? Muita gente não sabe nem explicar, só diz que fé é acreditar em Deus. Aí você fala, pô, mas então eu não acredito em Deus. Porque na minha vida nada acontece. E ele disse lá, Jesus falou, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar o monte sair daqui e ir para cá. Você está conseguindo fazer isso? Aliás, você já viu o tamanho de um grão de mostarda, que é um negocinho desse tamanho? Se não viu ainda, é menor que a cabeça de um alfinete. Se a sua fé não é desse tamanho, você não vai conseguir mandar um monte sair daqui, nem ir para cá. Talvez muito menos ainda fazer uma evolução, uma transformação na vida. Mas hoje você vai aprender as ferramentas que dominam o poder da fé, esse poder estrondoso, para você começar a colocar os seus sonhos em prática. É ação. Fé é ação. É direto, é objetivo. Ok? Bem claro. Vamos lá. Poder das palavras. O que é o poder das palavras? As palavras são chaves que abrem portas. Ponto. Chaves, portas. A chave de um carro é feita para aquele carro. Por mais que a fábrica tenha fabricado lá milhares de carros, cada carro tem um código para abrir aquela porta. Aquele do controlezinho remoto, principalmente. Entende? Cada porta abre a sua chave. Cada chave abre a sua porta. Aliás, invertendo. Cada palavra abre uma porta. A palavra é um código de acesso. Anote aí. Palavra é código de acesso. Aliás, eu quero até que você escreva aqui. Porque quanto mais você escreve, mais você lê, mais o seu cérebro absorve a informação. Palavra é código. Cadê a galera escrevendo? Vamos lá. Enfim, tudo que você fala são chaves que vão abrir portas. Agora, se autoanalise. O que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Eu faço essa análise todo santo dia. E talvez no último dia da minha vida nessa terra, eu ainda estarei analisando quais são as palavras que saem da minha boca. Palavras são chaves. Por quê? Toda vez que eu falo uma palavra, ela vai abrir uma porta. Agora imagina só, aquelas pessoas que eu tenho certeza que aqui não falam, essas pessoas que estão aqui não falam, aquelas pessoas que falam normalmente que droga, que raiva, que ódio, demônios, ai, que diabos e tantas outras coisas. Se as palavras são chave, o que essas chaves estão abrindo? Você consegue entender dessa forma? Todas as palavras que você fala, elas vão abrir portas. Tem um versículo bíblico escrito pelo mesmo Salomão, o qual eu disse antes, que diz o seguinte: não diga mentirinhas, depois diga que é brincadeirinha. Por que não diga mentirinhas, depois diga que é brincadeirinha? A gente faz isso quase todo dia, brincando com alguém, fala o que não deveria falar e para depois quebrar o clima a gente fala, não, era brincadeira, não se importe. Mas na verdade, uma vez que você falou, o portal é aberto. Uma vez que você liberou o código, o portal é aberto.
Então é por isso que você não pode dizer e depois dizer que é brincadeirinha. Porque não adianta, o portal já foi aberto. Se você estiver falando palavras negativas, de ódio, de mágoa, de rancor, palavras de maldição, sabe? Eu odeio aquela pessoa, se eu pudesse eu matava aquela pessoa, se eu pudesse eu esganava aquela pessoa. Você está lançando palavras que vão abrir portais e vão trazer este poder sobre você que está falando, não sobre outra pessoa. Não entre aspas, porque tem uma outra coisa assim. Mas vão vir sobre você. Você já prestou atenção? Aquelas pessoas que só falam desgraça, só falam coisas negativas, a vida dela vive sempre sendo negativa. É uma vida que não vai pra frente, que não dá certo. É fácil de pensar que, ela fala porque a vida não tá dando certo, mas na verdade é o contrário. Porque ela fala que não dá certo, a vida continua não dando certo. Analise as suas palavras. Pega um papel, escreva quais são as suas palavras, o que você tem falado, e depois na frente coloque qual a palavra que você poderia substituir. Uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de poder, vamos dar uns exemplos, vai. Que maravilhoso, que poderoso, que espetacular, sabe? Que ótimo, que bom, que maravilha, que bênção. Palavras que vão abrir portais, que vão trazer energias boas sobre você. O poder da palavra é sensacional. A Bíblia diz o seguinte, que a palavra tem poder para trazer a vida e também para trazer a morte. Então analise o que você está falando, porque talvez você possa estar dando vida a alguma coisa que você não queira, ou você também pode estar trazendo a morte daquilo que você não gostaria que morresse. Pense nisso. Seguindo. Segundo poder, o poder dos pensamentos. Os pensamentos são informações processadas e armazenadas no nosso subconsciente. Os pensamentos são formados de informações que já foram captadas através dos nossos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, processadas e armazenadas no nosso subconsciente. É disto que os seus pensamentos se alimentam. Então, se você tem tido pensamentos negativos, é porque com certeza você tem ouvido coisas negativas, você tem visto coisas negativas, você tem provado coisas negativas, você tem sentido o cheiro de coisas negativas, você tem colocado a mão em coisas negativas. A conta, ela sempre vai fechar. Você consegue entender isso? Os seus pensamentos são frutos daquilo que você tem ao seu redor. Não foi à toa que Jesus disse, diga-me com quem tu andas que eu te direis quem é. Se você anda com quem é derrotado, você vai pensar que é um derrotado e você vai agir como um derrotado e vai ser um derrotado. Se você anda com quem é valente, com quem é guerreiro, com quem é vencedor, você vai pensar que você é valente, guerreiro e vencedor e vai ser um valente, guerreiro e vencedor. E é assim que os pensamentos são formados. Mas eu vou um pouco além ainda. Você sabia que a palavra, porque ela é um código, ela consegue acessar os teus pensamentos? Um exemplo bem bacana. Eu duvido você não pensar naquele primeiro emprego que você tinha. Você chegou lá todo amedrontado, sem saber o que fazer, sem saber com quem falar, sem saber o que o seu chefe, morrendo de medo de tomar uma bronca. E aí? Qual foi o seu primeiro emprego? O que você fazia? Não é engraçado? A palavra, ela consegue acessar o seu pensamento. A palavra é um portal, é uma chave que ela consegue acessar o portal e ela também acessa o pensamento. Então, os pensamentos, eles obedecem às palavras. Por isso que você tem que prestar atenção no que você fala e prestar atenção no que você pensa, porque isso é quem domina e isso é quem dá ritmo na sua vida. Sacou? Anota aí. Vamos para o próximo. Terceiro poder, o poder dos sentimentos. Os sentimentos são o que dão vida aos pensamentos. Os sentimentos dão vida aos pensamentos. Os seus pensamentos só existem, só fazem você agir do jeito que você está agindo, os teus pensamentos, porque você colocou sentimento sobre ele. Se eu te perguntar para lembrar da primeira vez que você se sentiu muito triste e chorou porque alguém te decepcionou, por exemplo, um namorado ou uma namorada, você vai trazer a imagem na sua mente
Eu acessei a imagem com a palavra, você vai trazer a imagem, o pensamento na sua mente e você vai quase sentir o sentimento inteiro que você sentiu há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Quanto tempo for atrás. Por quê? Porque o que dá vida ao pensamento é o sentimento. E existe 2 tipos de sentimento, positivo ou negativo. Pronto. Pode ser o que for, amor, tristeza, alegria, o que for, é positivo ou negativo. Toda vez que você imagina alguma coisa, esse sentimento ele só entra para o seu subconsciente, ele é processado e só entra no seu subconsciente quando você coloca o sentimento sobre ele. Por isso é importante analisar o que você fala, porque as suas palavras geram pensamentos. Analisar os seus pensamentos, porque assim, indiscutivelmente todo pensamento vai ganhar vida com um sentimento, ou sentimento negativo ou sentimento positivo. Por que Cristo falou, perdoai 70 vezes 7? Para que você não aguardasse aquela imagem de alguém que você pensa que te traiu ou que te traiu com um sentimento negativo no seu coração. Porque isso vai te trazer mais coisas negativas. Conseguem entender como uma coisa é sequenciada da outra? Esses 3 poderes, eles formam a sua torre de conexão. Palavra, pensamento e sentimentos. Palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, pensamentos geram sentimentos e esses 3 juntos formam a sua torre de conexão. Mas que torre de conexão? Você se lembra que a gente havia falado que nós somos criados por Deus, imagem e semelhança de Deus, e o nosso propósito nesse mundo era governar, dominar e com autoridade nessa terra? Se Deus é poderoso, você tem poder. Se Deus é amor, você tem amor. Se Deus é alegria, você é alegre. Se Deus tem conhecimento, você tem conhecimento. Se Deus é inteligente, você é inteligente. Se Deus é criativo, você também é criativo. Mas, para você acessar todas essas informações que estão lá na fonte do conhecimento e na fonte do poder, você precisa montar a sua torre de conexão com esse tripé, palavra, pensamento e sentimento. Quando você começar a controlar as suas palavras, os seus pensamentos e os seus sentimentos, você vai acessar a fonte de conhecimento e você vai obter informação que você nunca viu na vida. E vai parecer uma loucura. No início, para mim, parecia loucura. Hoje eu consigo identificar isso de forma bem clara. Então é um negócio muito interessante. Preste muita atenção nisso. Eu te peço para anotar essas informações. Cuide das suas palavras porque elas geram os seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos porque os seus pensamentos, eles geram sentimentos. Estamos aqui ainda? Estamos. Beleza. Caiu? Não caiu não, né? Talvez o seu. Só analisando aqui para ver se a internet está tudo ok. Vocês estão me assistindo aí? Quem está me assistindo, manda aí. Eu estou aqui, por gentileza. Manda aqui nas mensagens. Tá chegando. Quem está me assistindo, manda. Eu estou aqui, só para ter certeza que a internet está funcionando perfeitamente. Tá funcionando? Tá aparecendo aí? Aqui não tá pra mim. Cadê? Aí. Natália mandou um joinha agora. Tamo aqui, Nath. Beleza, aqui. Isis, quem foi? Milton, eu estou aqui. Olha lá. Cris, eu tô aqui, beleza, tá todo mundo aqui, a gente tá online, maravilhoso. Perfeito. Então, esse tripé é importante você dominar, porque essa é a parte que Deus te deu para estudar e dominar. Se tem alguma coisa, alguma função que Deus deu para o ser humano, era ele aprender a dominar as palavras, os pensamentos e os sentimentos, porque esses 3 juntos montam a sua torre de conexão com a fonte de conhecimento, que é Deus, onde você extrai toda a informação, ou da onde saiu toda a ciência, de onde vem toda a revelação e todo o poder de Deus. E por que eu estou dizendo isso? E a gente está falando sobre sonhos. Qual de vocês ainda se lembra daquele sonho de criança que você ainda não realizou, que você não conseguiu colocar em prática? Talvez porque a sua vida tomou um rumo diferente, você acabou indo para um outro caminho, que você tá bem, tá bacana, mas quando você lembra daquele seu sonho, ainda bate aquele sentimento de, putz, poderia ter feito isso da minha vida, né? Isso, olha, eu tenho ainda tantos sonhos a colocar em prática, e eu lembro de sonhos de quando eu tinha 7, 6 anos de idade, 8 anos de idade. Aliás, meu sonho sempre foi ser empreendedor, e hoje eu sou empreendedor. Isso é um sonho meu realizado. Mas e você? Você tem algum sonho seu que você não conseguiu colocar em prática? Ou algum que você colocou em prática?
Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a próxima pergunta vai dizer o que eu preciso saber. Que é o seguinte, você sabe de onde veio aquela ideia de sonho na sua mente? Ah, eu queria ser bombeiro, eu queria ser dentista, eu queria ser médico, eu queria ser advogado, eu queria ser juiz, eu queria ser lixeiro, eu queria ser pedreiro, eletricista, o que for. Não importa. Você sabe de onde veio essa informação na sua mente? Ou você acha que você tirou ela do nada? Vou te contar um segredo aqui agora que você precisa aprender. Todas essas informações são revelações de Deus para você. Sabia disso? Ele revela em segredo na sua mente, em formato de ideia, em pensamento, sonhos, para que você, usando de autoridade, domínio e governo, tirasse esses sonhos da mente e transformasse eles em realidade. Esse é o propósito, esse é o chamado da sua vida neste mundo. É tirar os seus sonhos da mente e transformá-los em realidade. E não é porque quando era criança o sonho veio. Na verdade, a gente está sonhando todos os dias. E os nossos sonhos são revelações de Deus para que a gente possa pegar tudo que a gente tem, utilizar dessas ferramentas, palavra, pensamento e sentimento e colocar em prática para tirar os sonhos da mente e colocá-los na realidade. Um dia, se alguém pensou em fazer um carro, o carro veio a existir porque ele transformou a ideia em realidade. Pensa nisso. Eu tenho um exemplo aqui, olha, um celular, um iPhone. Esse celular só existe porque um dia Steve Jobs teve uma ideia e ele não se contentou em ficar parado, lamentando, minha vida é um saco, eu não consigo, eu sou pobre, eu sou rico, eu não consigo fazer isso ou aquilo. Não, ele nem pensou nisso. Ele simplesmente tirou a ideia da mente e transformou em realidade e ele cumpriu o propósito da vida dele. Você consegue analisar por esse lado? Então, são com essas 3 primeiras ferramentas, palavra, pensamento e sentimento, que você se conecta à fonte do conhecimento, de onde Deus revela os sonhos na sua mente, em formato de ideias e pensamentos, para que você, agindo, transforme eles em realidade. Sacou aí? Conseguiu anotar? Vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é o poder da conexão. O que acontece? A conexão funciona da seguinte forma. Toda vez que você junta palavra que gera pensamento e o pensamento gera um sentimento, isso cria um código de identificação. Como eu te disse, cada celular, e eu estou com um outro aqui, este tem um código diferente do que este outro que eu estou gravando agora. O meu celular, por mais que ele seja igual ao seu, eles têm códigos diferentes. Todas as vezes que a gente junta a palavra pensamento e sentimento, a gente cria um código de identificação. E o que é a conexão? É quando esse nosso código de identificação, ele viaja até a fonte do conhecimento e se conecta. Ele se conecta, vou estar até escrito aqui, olha. A conexão acontece quando você gera um código de identificação, um ID, e este se conecta com o código do que você está desejando. Um exemplo, eu não sei se você sabe, absolutamente tudo tem um código de identificação lá na fonte do conhecimento, lá na fonte do poder, porque foi de lá que saiu a ideia. Então, se você pensa numa mesa, ela tem um código de identificação. Se você pensa num carro, ele tem um código de identificação. Se você pensa numa casa, a casa que você deseja comprar, ela tem um código de identificação. Para você se conectar com ela, você precisa trabalhar a sua palavra, o seu pensamento, o sentimento, conforme o código que ela já existe, para que isso aconteça uma conexão. Tá entendendo como funciona? É assim que funciona o poder da fé, é na ação, é quando você fala o que você deve falar, quando você pensa o que você deve pensar e quando você sente o que você deve sentir. Essas 3 informações geram um código de identificação que vai viajar lá para a fonte do conhecimento e ela vai trabalhar para se encontrar com aquilo que você deseja. Quando ela encontra o que você deseja, que também é um código, isso acontece uma explosão. Puf! Já era, agora é seu. Acabou de acontecer o que você tanto desejava. Não fisicamente ainda, porque leva um tempo. E aí é difícil de calcular, é praticamente impossível, porque para cada um é uma forma. Mas leva um tempo para essa conexão se transformar em realidade. Inclusive é o próximo poder, que é o poder do resultado.
que significa o seguinte: o resultado é a conexão entre o seu código, que é o seu desejo, vou colocar aqui, ó, desejo, certo? Que é o seu código, o seu desejo com o seu sonho. É assim que você vai começar a viver os seus sonhos, quando você souber gerar o código certo. E como é que se gera o código certo? Tem 2 sentimentos, você lembra? Negativo e positivo. Se você gerar um pensamento, por mais que está relacionado ao que você deseja, mas você coloca um sentimento negativo, você vai atrair mais do que o sentimento está dizendo sobre a imagem, sobre aquilo que você está pensando. Ah, eu quero a casa, mas eu tenho medo. O sentimento é de medo, ele vai afastar a casa de você. Por quê? Porque você deseja, mas você tem medo. Ah, eu quero a casa, mas é muito caro. Eu sonho em ter uma casa própria, mas é muito caro. Sentimento de escassez, é muito caro, eu não tenho dinheiro. Esse sentimento sobre a imagem, sobre o pensamento, vai gerar o código dizendo o seguinte: ele não quer a casa porque a casa é muito cara. Você está entendendo como funciona isso? Olha, isso acontece comigo todo santo dia. Se eu pudesse parar e se eu lembrasse de todas as vezes que eu usei esse poder, a gente ia passar aqui talvez 1 ano ou mais contando brevemente cada história. E é assim que funciona. É o sentimento que dá vida ao pensamento que vai gerar o código certo. E eu vou te deixar uma dica assim. Porque muita gente deve estar se perguntando, mas como eu devo pensar, Diego? O que eu devo falar, o que eu devo pensar e qual sentimento eu devo colocar? Grave isso, coloque em letras garrafais. Você não era, você não será, você é. Imagem e semelhança de Deus, presente. Então quando você pensar, usando o exemplo da casa, eu tenho a casa. Pense você entrando, abrindo a chave, colocando a chave na porta, abrindo a porta da sua casa e você vendo aquela casa maravilhosa, do jeito que você sempre sonhou, entende? Conduza os seus pensamentos. Vai dando detalhes, isso é imaginação criativa. Vai dando detalhes aos seus pensamentos para que possa gerar mais informação detalhada. Quanto mais informação detalhada sobre essa imagem, melhor vai ser para gerar o sentimento correto. Eu duvido que você vai ficar triste se você se auto-imaginar entrando na sua casa, abrindo a sua porta, entrando na sua casa, vendo aquele mezanino maravilhoso, aquela escada descendo curva, chegando naquela sala com aquele piso de mármore maravilhoso, aqueles quadros sensacionais. Você consegue imaginar isso? Se você consegue imaginar, isso já é seu. Se você consegue imaginar, e se você sentir o sentimento de prazer sobre essa informação, isso já é seu. Só um minutinho, Teodora. Teodora é uma gatinha que está aqui balançando no pedestal da minha câmera. Estão vendo? Só um minuto. Tá aqui, ó. Quem tá tremendo aqui, o pedestal da câmera. Vamos lá, Teteu. Voltando. Eu duvido que você não vai ter um sentimento de prazer se você se auto-visualizar entrando na sua casa própria. Pode ser no seu carro novo que você tanto deseja. Ah, eu queria ter uma BMW, mas é muito cara. Não. Analisa o seu pensamento e volta. Eu não queria ter uma BMW, porque quem queria ter não tem. Quem tinha desejo de ter não tem. Como é que você vai trabalhar? No presente. Eu tenho, eu sou, eu faço, eu realizo, eu vivencio, eu respiro, eu como. Eu sou, eu tenho uma BMW. Ela é maravilhosa, interior caramelo, em couro, ela é branca, toda linda, potente, espetacular, espaçosa. Ela é minha, eu tenho. Gere esse pensamento. Gerei com a palavra, você percebeu? Depois vai gerar o pensamento. Sobre esse pensamento, coloca um sentimento de prazer, de alegria, entende? E isso vai gerar o código que vai viajar lá para a fonte do conhecimento e vai procurar o código da BMW. Quando elas se encontrarem, puf, o resultado aconteceu. Acabou, ela já é sua. É questão de tempo para ela chegar fisicamente nas suas mãos. Você entendeu como você coloca os seus sonhos em prática? Em prática, é exatamente assim. Se você sabe quem te criou,
quem é você e o que você veio fazer neste mundo. E se você conhece essas ferramentas, o poder da palavra, o poder do pensamento, do sentimento, da conexão e resultado, ninguém mais te domina nessa terra. Você anotou tudo? Esta era a nossa live de hoje. Era tudo que eu queria dizer para vocês. O assunto é mais profundo, é mais denso, tem muita informação, mas eu tenho certeza que você tirou proveito daqui e eu quero muito agradecer por ter estado aqui comigo até este momento. Foi um prazer, talvez o prazer foi muito maior para mim do que para vocês, então eu agradeço muito por vocês terem estado aqui. Foi uma experiência sensacional e olha, junta toda a informação, alcaliniza a mente aí, coloca em prática tudo isso, porque Deus quer colocar o caminho para você, então coloca o pé. Boa noite!